Prova do nosso resultado. Ok, colocar nosso sol. Se vocês estão acostumados com provas que envolvem condições necessárias e suficientes, ou melhor dizendo, para quem não está acostumado, provas que envolvem o necessário e o suficiente, na verdade são duas provas. Você precisa provar a condição necessária e você precisa mostrar a condição suficiente. Condição necessária. Para que uma equação seja exata, é necessário que isso aconteça. Então, o que eu faço? Eu vou supor que a equação é exata e vou provar que eu tenho essa equação. Condição suficiente. Se essa equação vai acontecer, então já é suficiente para ela ser exata. Ou seja, se eu tiver essa equação aqui, vou colocar aqui a equação, então eu já sei que a minha ED é exata. A gente vai provar inicialmente a condição necessária. Eu vou supor que a equação é exata e vou mostrar isso aqui, que é a parte mais simples da nossa prova. Ok? Então vamos lá. Suponhamos, então vamos escrever. Suponhamos que eu não vou escrever equação diferencial, que m de x mais n de y seja igual a zero. Não, perdão. Suponhamos que essa equação seja exata. Ok. Então sei o quê? Então, eu sei que existe uma função, né? Então existe f definida em um domínio do R2, chegando na reta. Esse domínio, guys, ele vai ter que estar contido dentro do retângulo R. Dentro do retângulo. Por que dentro do retângulo? Porque, pelo menos para a questão das derivadas. Porque as derivadas da f, elas vão dar, por ser exata, elas têm que dar mn. Então, na hora que eu derivar, o domínio, todo o domínio das derivadas aqui tem que bater com o domínio daqui. Então tem que estar dentro do m e n para bater certinho. Mas eu não vou colocar essa parte não. Então existe a derivada, se bem que pode ser, até porque pode ser r dentro do d. Pode ser r dentro do d, que o importante é as derivadas baterem com isso aqui. Então não tem necessidade. Ok, então existe uma função de R2 em R, tal que a diferencial da f seja o que? M de x mais n de y. Ponto. Ok, e agora, o que mais? Agora a gente vai fazer as contas. A gente precisa mostrar isso. O que significa isso? Isso significa que o m é o fx, a derivada de f em relação a x, e esse n é a derivada de f em relação a y. Agora, não confundir, tá, guys? Muita gente acaba confundindo essa derivada aqui com essa aqui. Em termos de diferencial, o m é a derivada do f em relação a x, que é quem ele acompanha, e o n em relação a y. O que a gente vai fazer? Para essa equação, eu vou calcular a derivada parcial de m em relação a quem? Como ele está no x, eu vou calcular em relação a y. Depois eu vou calcular a derivada do n em relação a x, que é o cruzado. Tem que dar certo. Só que aqui é a derivada em relação a y do m. Só que o m, eu vou até fazer a marcação aqui. O nosso m, que está aqui, é a derivada do f em relação a x. Aí, para usar a mesma notação, eu vou usar aqui em forma parcial. Então, o m é a derivada do f em relação a x. Para quem não lembra, a derivada parcial pode ser representada assim ou pode ser representada assim.
Então isso aqui é a derivada A. Aí, mais uma vez um resultado lá de cálculo de várias variáveis que vocês não estudaram. Quando você deriva duas vezes, você tem a derivada parcial de segunda ordem. Então essa derivada parcial de segunda ordem em relação a x e depois em relação a y. Pronto. Agora aqui, vindo para esse cálculo, eu quero a derivada parcial em relação a x do n. O n é a derivada em relação a y, então esse n aqui vai ser a derivada da f em relação a y. Aí isso aqui é a derivada parcial de f de segunda ordem em relação a y, depois em relação a x. Acontece que as derivadas parciais são contínuas. Quando as derivadas parciais são contínuas, tem um resultado, mais um resultado lá do cálculo de várias variáveis que diz o seguinte, que as derivadas de segunda ordem com variáveis diferentes podem ser invertidas que mantêm-se o mesmo resultado. Isso é um resultado bem legal. Ou seja, a derivada parcial de f de segunda ordem, eu posso trocar a ordem aqui de derivação. Posso colocar x e depois y. Então essa parte aqui é por causa da continuidade das derivadas parciais. Só para efeito de exemplo, infelizmente a gente tem que recorrer a vários resultados que vocês não estudaram, porque foi removido da grade de vocês. Mas só para efeito de exemplo, se você tem f de x e y igual a, pode ser assim, xy mais seno de x. Vamos calcular aqui as derivadas parciais. Quem é o nosso fx aqui? Derivado em relação a x. Aqui vai ficar y, que vai ficar mais cosseno x. Quem é o fy aqui? Vamos ver se a bateria vai aguentar, guys. 5%. O fy vai dar... aqui, né? Deriva em relação a y. Aqui vai ficar x e aqui não tem. Agora, essa fx eu vou derivar em relação a y. Eu derivo em relação a y. Na verdade, acho que eu troquei aqui, guys. Fx deriva em relação a y. Que na verdade fica assim. E quando eu derivar em relação a y, vai ficar 1 aqui e aqui morre. Agora essa fy, vou derivar em relação a x. Então aqui já são as derivadas de segunda ordem. Deriva em relação a x dá 1. Então veja, as derivadas na ordem trocada, em ordens trocadas, e estão iguais. Isso por quê? Porque as respectivas derivadas são contínuas. Então continuidade permite a gente a fazer essa troca. Isso aí é algo legal. E aí o que a gente conclui? Ora. São iguais. São iguais. Portanto, qual é a nossa conclusão? Que de fato, eu quero colocar a derivada parcial do m em relação a y é a derivada parcial do n em relação a x. Como a gente queria. Então, se a equação for exata, a gente tem essa equação. No próximo vídeo, a gente vai mostrar a outra condição, a condição suficiente. Ok? Thanks.